Oi, gente, Roberto Relubiscaro aqui. Superman, o filme, foi um evento cultural, né, na segunda metade dos anos 70. Olha o nome do filme, Superman, o filme. O próprio filme se intitulava como uma coisa indestacável, né? E foi mesmo, porque assim, os efeitos especiais do voo para aquela época, e acho que deve funcionar até hoje, são muito assim naturais, muito graciosos. Parecia mesmo que aquele ator Christopher Reeve, que até então era desconhecido, né, e saltou assim para ídolo número um naquele final de década. Era tudo muito, parecia um balé no ar. E é claro, o filme inspirou, sei lá, aqui no Brasil, música do Gilberto Gil, né? Super-Homem, a canção, né? Que alude ao fato do Super-Homem ter mudado a história quando ele fez a Terra girar ao contrário lá para ressuscitar a Lois Lane, né? Muito bonito mesmo. Assim, eu não sou mais de filme de super-heróis, mas na época eu fui até ao cinema, eu tinha 10, 11 anos, eu devo ter visto dois ou três dos filmes do Super-Homem com o Christopher Reeve no cinema. Então, assim, quando eu vi que tem um documentário sobre a vida do Christopher Reeve e que agora, em dezembro de 2024, ele se encontra no catálogo da Max, eu fui dar uma olhada. É claro que eu sabia que é uma parte muito emocionante, porque assim, em 1995, ele caiu do cavalo, literalmente, né? E acabou fraturando. Ele acabou ficando tetraplégico. Só que ele usou e eu imagino como que deve ter sido assim arrasante para esse cara, que no documentário a gente aprende, eu pelo menos aprendi, não sabia nada dele, praticamente nada, que ele assim amava a vida ao ar livre, né? Esquiar, pilotar avião, tanto é que um dos filhos dele, ou mais de um dos filhos dele, diz que depois do acidente, inclusive, eles passaram a ter um tempo de qualidade melhor com o pai deles, né? E aí a gente percebe que o Christopher Reeve estava repetindo na vida dele, no jeito que ele criou os filhos, pelo menos durante uma parte da vida, o que o pai tinha feito com ele, né? O pai do Christopher Reeve era um intelectual, então vivia mais para os livros do que para o filho. Ele acabou durante uma parte da vida dele vivendo mais para os esportes, tudo, do que para os filhos. Gostei também do documentário que não beatifica o Christopher Reeve, mas a gente não pode tirar o caráter heróico desse cara, né? Eu achei assim muito bem feito, inclusive formalmente, mas eu só vou dizer por que e como que eu achei muito bom formalmente, depois que eu convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Então, o documentário, ele não vai ser aquela coisa cronológica, nascimento, infância, começo da carreira, blá blá blá, né? Não, o documentário ele vai intercalando momentos durante e depois do acidente com momentos antes. Então, abrangendo sim a vida profissional, a vida amorosa, a vida particular, familiar dele, tanto com os pais quanto com os filhos, né? Vai ter entrevista de amigos como a Glenn Close, Jeff Daniels, ex-esposa, ex-companheira, filhos, tudo intercalado. Por que eu achei isso legal? Bom, primeiro porque emocionalmente para nós fica mais fácil, né? Por quê? Porque a partir de 1995 a gente veria a história de um tetraplégico que, ok, lutou e virou ícone e foi à luta e fez um monte de coisa, mas é difícil e triste demais ver isso quando a gente estivesse trabalhando com a comparação do que a gente vira antes, daquele homem lindo, daquele homem saudável, bem-sucedido, blá 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 blá, virando aquilo. Então, assim, fica emocionalmente mais fácil, mas em termos formais, fica a mesma coisa, vamos dizer assim, que foi a vida dele depois do acidente.
momentos muito tristes, muito difíceis, porque ele tinha que respirar com a assistência de aparelhos, né? Esse cara. Mas assim, intercalando com momentos de é, conquistas, né? Por quê? Porque depois do acidente ele virou um ativista pelos direitos, pesquisa científica com células tronco. Então, assim, os documentaristas eles fizeram uma narrativa que torna, entre aspas, mais fácil para a gente assistir, né? Não fica falando de um assunto só o tempo todo, ou uma coisa só alegre o tempo todo, ou só triste o tempo todo, e também acaba mimetizando a vida dele pós-acidente, né? Momentos de euforia, momentos em que ele ia lá para Hollywood dirigir filme para televisão depois de ter tido acidente, com momentos em que fala de problema de respiração, da bactéria que não sara, que não sei o quê. Ok, o documentário é estruturado dessa forma, né? Uma parte do acidente, aí depois volta para o começo da carreira dele no teatro. Eu achei isso muito bem bolado, né? E aí com um monte de entrevistas, e como eu falei, não beatificando, assim, o primeiro relacionamento dele, ele acabou repetindo o padrão que ele queria evitar, que é o padrão do pai dele, né? Ok, isso é perfeitamente humano, né? Super barra homem. Ele é um super-homem, não só pela personagem, mas por ter enfrentado tudo aquilo que ele enfrentou e conseguido bastantes coisas para as pessoas que têm deficiência e tal, mas ao mesmo tempo ele é um homem, né? Então, todo momento a gente é confrontado com uma narrativa interessante, né? Que não fica nenhum momento chata e que tem uma trilha sonora que lembra um pouco, né? Em termos heróicos, assim, a trilha sonora do filme Superman. Eu acho que é um grande acerto documentarista de 2024. Bem feito, bem editado, né? Eu não sabia, por exemplo, que ele e o finado Robin Williams eram irmãos de alma, né? Eu não só sabia, na verdade, depois do Superman, eu vi alguns filmes com o Christopher Reeve em algum lugar do passado. Tem trilha sonora linda. Eu tinha em CD, devo ter aí, preciso vender no Mercado Livre esses CDs que eu não tenho mais onde tocar. Deve estar em algum lugar, em alguma caixa. Depois vi com o Michael Caine, vi, claro, aquele filme com a Emma Thompson e o Anthony Hopkins, Vestígios do Dia. Durante anos, o cartaz desse filme, Vestígios do Dia, esteve com o pôster no meu quarto. Hoje em dia só sobrou o pôster do, né, dá pra ver ali, do Phil Collins na bateria, tá cortado, mas tudo bem. Mas o pôster tá estragado já do filme tá aqui. E depois ele teve o acidente cavaleiro, eu não seguia a carreira dele e tal. Mas assim, gostei de aprender sobre a carreira, gostei de aprender sobre o homem e sobre a batalha que ele teve, realmente super-humana. E eu tenho deficiência, né? Deficiência visual, eu sou albino e tal. Aí ressoa para mim de forma muito especial esse tipo de narrativa, quando não beatifica, não santifica ninguém, e quando fala das dificuldades. E também gostava da postura do Christopher Reeve, que é uma postura que é bem parecida com a minha, porque assim, aí não sou eu só falando, no documentário vai ter isso. Tocou nesse assunto, é claro, não aprofundou, porque não é um documentário sobre esse tema, mas teve um comercial nos anos 2000 que aparecia o Christopher Reeve andando, né? E isso foi muito questionável e questionado. Pode ser, só que o que me interessou nem é esse comercial, que eu nem sabia que existia, nem nada. Porque as pessoas podem ter uma ideia errada, não sei se isso realmente foi bom. Mas assim, ele foi criticado pelo pessoal da comunidade dos cadeirantes, ou do que quer que seja, dos deficientes, parte dessa comunidade criticou, porque ele falava e buscava a cura,
né? Tanto é que ele até recuperou alguns movimentos, tudo. E aí então uma parcela dessa comunidade reclamava que, não, ao focar tanto na cura, ele acaba passando uma mensagem de que existe algo errado com a deficiência, blá, 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 blá. E eu sou bem na visão do Christopher Reeve, tendo as limitações que eu tenho. Se eu enxergasse melhor ou bem e pudesse tomar sol, é claro que a vida seria mais fácil. Então, assim, não é um problema, você não se aceita, não sei o quê, não sei o quê, não sei se. Eu faço o melhor que eu posso e todo mundo faz o melhor que pode dentro do que ele tem às mãos, né? Pelo menos muitos de nós. Quem não consegue fazer isso se mata, fica em depressão, isso é outra história. Mas a gente vai em frente. Então eu consegui um monte de coisas. Título de doutor, viagem para o exterior, viajava, agora eu parei um pouco, mas enfim. Saltei de paraquedas, um monte de coisa. Mas eu acho que eu seria muito, muito mais cego se eu falasse que, pô, se eu enxergasse melhor, né, não se seria a vida seria mais fácil. Por isso, inclusive, que a gente usa óculos. Então, achar que buscar uma cura para alguma coisa seja um discurso que vá ser assim de vítima ou como chama desqualificar, é maravilhoso ser isso e aquilo, não, né? Eu acho que é uma facilidade, uma facilitação, um facilitamento, facilitador genuíno da vida de muitas pessoas com deficiência. E eu acho bacana a luta que o Christopher Reeve teve para sim procurar uma forma de sair daquele lugar, daquela cadeira de rodas, ou do que é daquele aparelho que ele estava usando. O que há de errado nisso? Seria muito mais fácil a vida dele, né? Sem, sem ter aquilo. Eu acho que é óbvio isso. Então, assim, muito lindo o documentário, inclusive por levantar essa lebre. Tchau.